Boa noite a todos. Quero saudar todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Dia das Mães. Acabei de aprender esse gesto, né? Essa linguagem, e é nosso profundo desejo a todas as mães. Um feliz dia. Um feliz dia no Senhor. Espero que você, mãe, tenha tido um dia fantástico, né? Espero que você tenha curtido bastante os seus filhos nesse dia especial e nesse culto dessa noite, né? Desse domingo à noite. Nós queremos dedicar a você, mãe, você que é mãe, que Deus possa estar falando ao seu coração. Porque mãe, segundo o coração de Deus, são cuidados pelo Senhor como filhas amadas. Então, você, mãe, é uma filha de Deus. Então, você será bem cuidada pelo nosso Senhor Deus. O Salmo 17, no capítulo 17, no versículo 8, você poderá ler juntamente comigo aí esse salmo escrito aqui. Vamos ler todos juntos? Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Que essa seja uma verdade, tanto na minha vida como na sua vida. E a sombra das asas do Senhor possa estar nos protegendo. E é isso que acontece, queridos. Quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor Deus, Ele irá nos proteger. Não tenha medo do que acontece aí fora. Não tenha medo dessa pandemia. Não se apavore. Deus cuidará de ti. Irmãos, vamos orar nesse momento. Vamos ter um momento de gratidão a Deus pela todas as mães, pedindo a Deus que Deus possa estar derramando sobre elas as suas bênçãos. Feche os seus olhos, vamos orar com Deus nesse instante. Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse domingo tão especial. Obrigado, Senhor, por todas as mães. Obrigado, Deus, porque Tu concedeu a elas, a esta mulher, um dom especial de ser mãe. E a Tua palavra nos diz que ela será amada e protegida por Ti. Ó Deus, te peço uma bênção especial por essas mães que se dedicam a estar cuidando dos seus filhos, e estar criando os seus filhos. Obrigado, Deus, pela minha mãe. Ela não está mais presente comigo, mas eu tive o privilégio de tê-la como mãe. Obrigado, Deus, por todas as mães que fazem parte dessa igreja. Ó Deus, abençoa cada uma delas. Que elas possam ter um dia de alegria, um dia de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento, vamos passar um vídeo, né? Um vídeo de uma mãe com a sua família dando um belo depoimento, um belo testemunho. Vamos ver. Oi, família de promessa! Graça e paz! Amém! Graça e paz a todos. Estamos com muita saudade de vocês, mas espero em Deus que muito breve estaremos todos juntos. Estamos passando por um momento de pandemia, de isolamento social, onde boa parte das famílias estão em casa. Creio que cada família tem aproveitado este momento o máximo, né? Tem aproveitado esse tempo. As famílias cristãs, elas devem estar aproveitando este tempo não só para descansar, né, para se divertir em casa, para se descontrair, mas para aproveitar
né, esse tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para viver mais em comunhão com a família. Então, este mês de maio, né, nós consideramos esse mês como o mês da família, né? E para os cristãos, a família é uma instituição criada por Deus. A família cristã, ela deve ser o nosso porto seguro, né? É um lugar de segurança, de aconchego, né? E quando falamos de família cristã, nós entendemos que família cristã é aquela que está alinhada aos princípios bíblicos, né? E os seus membros, eles compreendem e seguem as regras de Deus, né? Que façamos uma viagem interior, né? E possamos ver o quanto nossa família é importante para nós e para Deus, né? É na família que nós aprendemos os valores, aprendemos a nos frustrar, mas também a superar as dificuldades, a perdoar, a reconquistar, a fazer de novo, a amar, a respeitar e a obedecer a Deus. É na família que aprendemos tudo isso. Por isso, se faz tanta falta quando não se tem uma família. É também da família que aprendemos, né, a ter boa saúde mental, espiritual, né, e emocional, assim como bons relacionamentos. Os pais, eles devem ser representantes de Deus aqui na Terra, né, no cuidar, né, de sua família, frisando que o papel da mãe, né, ela é fundamental na educação dos filhos, tendo em vista, né, a mãe, ela passar mais tempo com seus filhos. Então, que Deus conduza as nossas famílias, né, com todos os desafios, com todos os problemas, mas que possamos vencê-los, né, com a graça de Deus, e só Ele é que nos dá sabedoria para que possamos vencê-los, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todas as famílias, né? E todas as mães. Um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Que Deus nos abençoe. Que legal, bom ver esse depoimento desse vídeo. Nossa irmã Rita, muito bom ter ouvido esse vídeo. Vamos agora dar continuidade ao nosso culto. Vamos falar sobre o tema e a divisa. Todos sabem que nesse mês de maio, né, há um tema um pouco diferente. Vamos todos recitar junto o tema? Famílias unidas para a glória de Deus. E a divisa, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lembre-se sempre desses versículos, meus irmãos. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Mães, segundo o coração de Deus, são instrumentos do cuidado do Senhor para seus filhos amados. Você sabia disso? Você que é filho aí, você que é filho, que é filha, você sabe que a sua mãe é um instrumento de Deus para cuidar de você? É um instrumento de Deus para te dar sustento, alimento, amor? Isso mesmo. Mãe, ela é um instrumento nas mãos de Deus para nós que somos filhos. Vamos ler um texto bíblico, Provérbios, capítulo 31. Vamos ler dos versos 28 ao 31. Provérbios 31, 28 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor: levante-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas
tem procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Mais uma verdade em que a palavra de Deus nos expõe nesse momento. Chama a atenção de vocês ao que ela diz aqui. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Nesse momento vamos ter nosso tempo de oração, o nosso tempo de intercessão. Vivemos nesse dia, de hoje, de ontem, notícias tristes, onde pessoas queridas nossas, familiares, agora estão com o Senhor. Vamos estar intercedendo por essas famílias, para que Deus possa estar abraçando-as com o seu consolo eterno, estando pondo a mão sobre elas, dando conforto. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, reconhecemos que Tu és soberano em nossas vidas. Nós reconhecemos que Tu és Senhor de nossas vidas. E tudo acontece segundo o Teu querer e Tua vontade, Senhor. E nós entendemos que essas dores que nós sentimos hoje, Tu assim permitiu que acontecesse. Ó Deus, nos consola, nos conforta diante dessas dores. Principalmente aqueles que perderam seu marido, seu pai. Ó Deus, consola profundamente essas pessoas. Que elas possam sentir o Teu abraço consolador, o Teu abraço confortador. E assim, ó Deus, enxugar as suas lágrimas. Essas lágrimas têm que ser transformadas em lágrimas de alegria, porque nós sabemos, graças a Ti, ó Deus, graças a Ti, nós sabemos e temos a certeza de que essas pessoas estão contigo hoje na eternidade. Obrigado, Deus, por essa certeza que Tu coloca em nossos corações. Senhor Deus, te peço misericórdia por aqueles que estão doentes, enfermos. Senhor, cura eles, que eles possam voltar para as suas casas curados. Dá forças, ó Deus, aos médicos, aos enfermeiros, enfermeiras, aqueles que trabalham na área da saúde, estão na linha de frente, digamos assim, no combate desse vírus, Senhor. Dá a cada um deles a Tua força, a Tua proteção. Renova, ó Deus, as suas forças diariamente, para que eles possam exercer o seu trabalho, a sua função, com dedicação e vontade. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Deus, pelas Tuas bênçãos. E fala nossos corações através da Tua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus. Nesse instante, quero convidar você a cantar conosco duas músicas que falam sobre firmeza, que falam sobre certeza, e música que fala sobre o Senhor estar presente em nossas vidas. Vamos cantar todos juntos. O primeiro hino, chamado Firmeza, é o hino de número 366 do cantor cristão. Em nada
se vê. Na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aclame ao Senhor, é o próximo louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Então, louvemos neste dia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és meu consolo. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Por isso, Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam
sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. O pastor Bob agora estará trazendo a sua palavra. Queremos saudar a todos em nome de Jesus nessa noite. Nós estamos celebrando esse mês, o mês da família, e nós temos tido pela manhã uma conferência, especificamente com um tema sobre as questões que têm perturbado, têm destruído as famílias. E à noite, nós estamos hoje, mais uma vez, pegando personagens bíblicos que tiveram compromisso com o Senhor, como é que eles foram, e mostrando que aqueles e aquelas que têm compromisso com o Senhor têm uma vida diferente no lar. Hoje, como é o Dia das Mães também, nós queremos falar também de uma mulher. Vamos falar do seu marido e também falar dela e mostrar as mudanças que acontecem quando as mamães elas entendem que Deus é o Senhor da vida dela. Nós vamos, nesse instante, orar, pedir a Deus que Deus nos ajude para que possamos fazer dessa mensagem, ela possa entrar no coração de cada um. Por isso, vamos pedir a Deus que abra os olhos de nossos corações. Tá? Obrigado, Pai, por essa noite, louvamos o Teu nome e queremos te pedir que Tu abras os olhos do coração de cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, especialmente papais, mamães. Queremos tratar sobre o tema que é Teu, sobre família. Por isso eu te peço que Tu nos ajude para que essa mensagem possa realmente surtir o efeito que deve ter para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos falar sobre Abraão e sobre Sara. Mas antes, falar de Abrão e de Sarai. Como é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Em toda a história, depois eu vou ler um texto bíblico para vocês, mas apenas vou trazer para esse momento tudo até chegarmos nas mudanças de nomes e quais são as ocorrências, por que acontece isso, por que Deus faz isso. E dentro das nossas casas, também Deus quer mudar nossa personalidade, nosso caráter, para que possamos viver para a honra e glória dele. Nós sabemos que a história do povo de Deus ela tem um início praticamente depois do dilúvio, quando Deus começa renovando a humanidade, e ali de um tempo que houve uma grande quantidade de pessoas, e algumas nações foram formadas. E Deus, querendo dar início ao seu projeto, que é de criar uma nação, um povo exclusivo dele, chama um homem chamado Abrão. E começa esse chamado dizendo assim, no capítulo 12 de Gênesis, se você quiser acompanhar, ele diz assim para esse Abrão. Só que esse Abrão, ele vivia num ambiente de idolatria. Era um homem que estava junto com seus pais, vivia nesse ambiente, havia uma idolatria. Deus ainda se ouvia falar, mas não era ele o Senhor dessas terras, porque nós temos a tendência natural de querer formatar ou criar uma imagem, e assim era feito naquela época. Nós sabemos, ouvimos pela manhã, com referência ao papel de Satanás na destruição da adoração a Deus, na vida de cada um. E isso acontecia quando você deixa de adorar a Deus para adorar qualquer coisa. Isso é um papel que Satanás faz bem feito na vida da gente, e nós não percebemos que é ele que nos induz a isso, e aceitamos a proposta dele, assim como Eva aceitou a proposta de Satanás, e Adão combinou com ela também. Então Deus diz assim a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Primeira coisa é que Deus é que está falando para ele. Interessante que na meu pequeno entendimento sobre esse assunto, e lendo alguns grandes entendedores do assunto, nós podemos perceber que algo acontece quando Deus fala para a gente. Nós podemos estar no meio de uma idolatria terrível, mas quando Deus quer falar com você, Ele vai e fala com você. E o mais interessante é que você consegue escutá-lo. E Deus faz uma proposta a Abrão, dizendo para Abrão sair da sua parentela. Ele abandonar toda a família dele e sair com a sua família. Então, nós entendemos que uma família ela é formada a partir do casamento. Então, todas aquelas pessoas que faziam parte da família se tornam parentes. Então, minha família hoje é eu, minha esposa e minha filha Ju ainda. Nós temos Thalita, casada, e temos ainda o Tiago. Cada um tem sua família, mas temos problemas na família. Mas aí a minha família, hoje praticamente oficializada, é eu, minha esposa e Ju, segundo a Bíblia. Mesmo que nós recebamos alguns de volta a fazer parte da família. Ok? Mas o que Deus está querendo dizer aqui é um princípio que nós não conseguimos entender, até mesmo daquilo que ele falou lá em Gênesis. O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Esse é um princípio. E aqui também encontramos esse princípio. Até porque havia uma necessidade urgente de que o povo fosse feito a partir de Deus e não a partir de qualquer outra coisa, qualquer influência. Segundo Deus, lá em Gênesis, quando o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, é a partir do próprio Deus. E aqui ele diz assim, olha, você vai sair da sua casa, da sua parentela, e você vai para um lugar que eu vou mostrar. Deus estava dizendo, sou eu que vou indicar, sou eu que vou mostrar a você os seus passos. E ele diz assim, olha, não te preocupa, porque eu vou estar com você. Qualquer povo, qualquer pessoa que amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. E qualquer povo que abençoar você, eu vou abençoar. Então Deus estava condicionando a vida dele, dizendo, olha, as nações podem querer destruir você, deixe comigo, resolva a questão. Agora você deve ser uma bênção, você deve abençoar sempre. E disse ainda, você vai ser famoso. E nós sabemos que quanto Abraão é famoso no meio, especialmente do povo de Israel, e nosso povo também é famoso para isso. Mas olha só, diz a Bíblia que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Mas diz a Bíblia que Ló foi com ele. Deus havia dito, ninguém da sua parentela. É só você, sua esposa. E tudo aquilo que lhe pertence. Mas ele leva o seu filho Ló. É interessante notar, o seu sobrinho Ló, é interessante notar que Ló seria para ele o herdeiro, o filho, na mentalidade daquela época, porque nós encontramos que havia um problema na vida de Sarai. Sarai não podia ter filhos. Então, naquela época, se precavia com esse tipo de herdeiro, com esse tipo de continuidade, com um sobrinho ou até mesmo um servo. Nesse caso aqui, nós encontramos mais tarde, e o problema com Abraão e com Ló fez com que Ló se separasse dele. Mas aí ficou a outra pessoa, que era o servo. Esse servo seria o herdeiro do clã, da tribo, da família de Abraão. Porque isso fazia parte do conhecimento, do entendimento daquela época. Então, Abraão, ele entendeu, ouviu Deus, mas ele quis se precaver. Ele quis tentar dizer assim a Deus, vou levar Ló, como se assim, vou levar Ló só por garantia, porque eu não tenho herdeiro nenhum. E diz a Bíblia que Abraão era muito rico. Ele saiu com a riqueza dele, com servos, com muita coisa. Então levou. Abraão não entendera o significado de sair
sair da parentela. E eu queria abrir um parênteses aqui para entender, às vezes, ou talvez para explicar, às vezes, quais são os problemas que acontecem quando os homens, especialmente os homens, não conseguem entender o significado de casamento, quando sai da sua casa, da casa dos seus pais, e leva a sua esposa para uma casa, que vai ficar ele e a esposa. E aí nós temos visto aí muitos arrumadinhos, né? Esses arrumadinhos às vezes prejudicam a vida das famílias. Mas a Bíblia é muito clara com isso. Há um afastamento geográfico. Não é um afastamento emocional, mas é um afastamento geográfico. Esse afastamento geográfico é extremamente importante, porque a ideia é a influência da família, do marido e da esposa, não seja tanto, como pode acontecer e acontece, mas que eles possam resolver todas as coisas em função de Deus, a partir de Deus, e não a partir do que pensam. No caso, a partir do que diz a palavra de Deus. Mas não é assim que pensam muitos casais. Hoje temos casamentos destruídos porque homens e mulheres têm decidido as coisas a partir deles. Olha, essa decisão de Abraão teve consequências. Ele tirou Ló com ele, e logo depois nós encontramos uma desavença entre Abraão e Ló. E nós encontramos essa história lá no capítulo 13 de Gênesis. E aí há uma separação física primeiro, mas essa separação ainda tem consequências, porque Ló vai morar num lugar onde Deus não era levado a sério. E nesse lugar chamado Sodoma, uma região onde tem Sodoma e Gomorra, nós encontramos aquelas coisas que aconteciam na época, que hoje a palavra sodomita tem uma relação com o homossexualismo, porque naquela época era pertinente isso na cidade de Sodoma. E aí houve um problema, o Abraão soube disso, e Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, como destruiu. Mas Abraão disse: meu sobrinho está lá. E começou a conversar com Deus, orou a Deus, pediu a Deus, e Deus permitiu que Abraão e sua família fosse salvo, ou Ló e sua família fosse salvo por Abraão. E nessa situação toda nós encontramos a história de que Deus havia, os anjos que estiveram lá para salvar Ló, havia dito que fosse e corresse e ninguém olhasse para trás. E nós encontramos a história de que a mulher de Ló olhou para trás, e nós podemos imaginar que o olhar dela foi por uma questão de saudade, de que não queria sair dali, mesmo que Deus havia mandado dizer: saia daqui, porque isso aqui vai destruir. Mesmo que eles vissem caindo do céu fogo, mas ela olhou, ela parece que ela não queria sair dali, parece que ela entendia que ali é um lugar ideal. O lugar ideal para a gente é aquele que Deus fala para a gente, aquele que Deus determina para a gente. O lugar ideal para a gente é aquele que Deus diz assim: é esse aqui, fica aqui. Não interessa se é um palacete, se é uma casa humilde, não interessa. O que interessa é o que Deus diz. O que Abraão ouviu de Deus foi que Deus o chamou. Mas nesse período, nessa caminhada, Abraão, ele errou várias vezes. As definições de Abraão foram decisões que não tinham muito a ver com Deus. Nós vamos entender esse fato. O mais interessante de tudo isso é que Deus falava com Abraão, dizia a Abraão, mas parece que Abraão não conseguia conversar com Deus, que Abraão não sabia ainda da forma como era. Então, a separação de Ló e Abraão acontece. Logo depois, nós encontramos agora o primeiro momento que Deus estabelece aliança com Deus. Mas é algo que Deus havia dito. Deus havia dito que ele seria pai, ele seria famoso, ele teria abençoar toda a terra, por meio dele todos os povos seriam abençoados. Mas haveria uma aliança que seria bem explicada para ele. E Deus começa no capítulo 15, falando dessa aliança de uma forma bastante interessante. Logo nos primeiros versos ele diz assim: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será sua recompensa. O
tudo tem a ver com confiança. E Abraão pergunta a Deus: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possui, Eliezer? O Eliezer, era justamente o servo, aquela pessoa que era o braço direito, o braço esquerdo de Abraão. O Ló já não era mais aquele que seria o herdeiro, mas ele agora diz assim: eu só tenho esse, só possuo esse, porque fazia parte. Por que isso? Porque Sarai não podia ter filhos, era estéril. Então, de onde é que viria esse compromisso, essa ideia que ele teria um filho? Olha, quando ele saiu da terra dele, ele tinha 75 anos, pessoa já idosa, 75 anos de idade. E olha, ele está caminhando, e olha o que Deus fala para ele, para estabelecer uma aliança. Deus havia colocado ele numa situação, e Deus disse assim, Deus falando com ele, diz assim: então o Senhor Deus lhe disse a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então, a primeira coisa, olha só, filho gerado por você. Bom, não sei como vai ser, minha mulher é estéril, mas ele ficou com isso na cabeça, um filho gerado por você. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. É complicado, mas olha, mesmo nessa complicação, é fácil a gente entender Deus errado. É fácil a gente compreender Deus errado. Mesmo que seja uma promessa e que apareça alguma coisa que possa definir, isso aqui agora, nós achamos que vai ser isso, não vai ser isso. Nós vamos ver mais tarde o que acontece. Nessa continuação da conversa, então Deus começa a estabelecer para ele as coisas que vão acontecer mais adiante. No verso 12, nós encontramos: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Você imagina que Deus já está falando essa história ainda depois de José, quando José chama sua família, e ali começa, lá no Egito, a formação desse povo. E esse povo passa 400 anos. Olha a informação que Deus está dando. Olha, você entenda que esse povo vai ser formado, eles vão ser escravos durante 400 anos. Na quarta geração é que eles serão libertos. Tudo isso Deus fala para a mente dele. Agora imagine o que acontece na cabeça de Abraão. Bom, minha mulher é estéril. Ele está dizendo que eu vou ser pai de uma grande nação. Eu nem sei quanto vai ser na minha vida, porque contagem de estrela é impossível. E ele está dizendo que essa nação, esse povo vai ficar escravo. Imagina o que é que passava na cabeça dele. Mas lembra do que eu falei sobre... Deus disse: seu herdeiro não será esse, não será o servo dele. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Nós encontramos aqui essa conversa que ele teve com Deus, ele compartilhando com Sarai. Mas olha o que acontece, mais um grande erro de Abrão, não Abraão, mas um grande erro na vida dele. Ora, verso capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Ele juntou o útil ao agradável. Isso aqui era permitido naquela época. Não é que Deus apoiava, aprovava, mas a cultura daquela época era permitir que acontecesse isso. Quando uma mulher não podia ter filhos, então os filhos podiam ser gerados por uma serva,
porque servos era propriedade. Então, não tinha opção, era propriedade. Tanto é que Abraão teve relações sexuais com Agar, e sem Agar colocar nenhuma resistência. Não podia, mas o propósito era que gerasse um filho. E o filho foi gerado. Olha, interessante. Não sei se vocês lembram que pela manhã nós falamos que Deus falou para Adão, dizendo assim, porque você ouviu sua mulher. E é aqui que eu queria também poder pensar nisso. Abraão ouviu sua mulher. É errado ouvir a mulher? Mas vai depender muito da forma como a mulher fala. Vai depender muito da forma como o que é que ela está querendo com isso. Porque ela começa a declarar uma coisa assim, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Já que o Senhor fez isso, já que o Senhor é responsável por isso, então faça isso. Eu fico preocupado com essas questões que são levantadas, colocando em Deus responsabilidades dessa forma. Realmente Deus era o único responsável pela esterilidade de Sarai. Mas a esterilidade de Sarai não era o problema. Nós encontramos na Bíblia várias pessoas que foram estéreis. Nós vemos também, nessa história aqui, as duas mulheres adiante foram todas estéreis. Tanto Rebeca como Raquel, a esterilidade. Nós vemos também Ana, a história de Ana, a mesma coisa. Então, olha só como é que acontece na vida da gente. Nós queremos unir o útil ao agradável. Gente, unir o útil ao agradável não é de Deus, não. Unir o útil ao agradável é sempre nosso. Se aquilo que nós estamos fazendo não é em nome de Deus. Porque uma coisa é que a gente olha a situação e vamos fazer isso, vamos. A ideia é boa. Mas vamos ver o que aqui Deus pensa sobre isso, seja o que for, gente. Seja o que for. Como é que Deus pensa sobre essa situação? Eu tenho muito cuidado, pessoalmente, me perdoe se eu for expor aquilo que eu penso, na minha personalidade. Eu tenho muito cuidado com isso, com aquilo que as pessoas pensam, querem fazer, até mesmo as ideias da igreja. Fico pensando se isso, o que é que nós queremos alcançar com isso, qual é a proposta disso aí, qual é o propósito todo. Porque a Bíblia é muito clara, diz que todas as coisas têm que ser feitas para a glória de Deus. Nós vemos aqui que, mesmo que Abraão não tenha essa instrução que nós temos hoje, nós encontramos que Abraão, ele simplesmente atendeu a proposta de Sarai. E teve o filho, Ismael. Nós sabemos que Ismael, hoje, a nação, os árabes vieram dele, se torna uma nação contra o próprio povo de Israel atual. E foi dito isso para Deus. A situação ficou tão complicada que a própria, quando ficou grávida, ela já queria fugir por causa da situação, do maltrato, da coisa como ficou, da relação entre Sarai e Agar, e ela foge, e Deus disse, não, você volta para lá, você sirva a ela, você faça o que deve ser feito, porque eu tenho um projeto para a vida de Ismael. Gente, isso tudo tem a ver com a ausência de Deus na vida das pessoas, da forma como Deus quer estar presente. Nós podemos até citar Deus, até falar Deus, até dizer que Deus, mas às vezes nós erramos muito com isso. Nós tomamos decisões erradas aqui e queremos consertar o erro tomando outras decisões erradas. Muitas vezes é um marido, uma esposa, se casam e de repente eles se separam por incompatibilidade não sei de quê, de gênero, que isso tem sido moda. Aí de repente ele ou ela quer casar de novo. Aí casa de novo. Como se isso fosse a solução da vida. Primeiro até mesmo sem perguntar a Deus. Sem chegar para Deus e dizer, Deus, aconteceu isso. Eu não quero nem entrar no mérito se Deus aprova ou não aprova, mas aí você vai e chega no meio do caminho, depois de um bom tempo, forma família, tem filhos, de repente você se separa de novo. E você, pior de tudo é isso, que você vai, a sua separação, não é uma separação de dizer assim, Senhor, eu vou me separar, eu não quero mulher nenhuma mais,
eu vou me separar, porque na realidade eu não estou suportando a mulher que eu tenho, ou vice-versa, mas eu não quero casar de novo, porque eu sei que tu não apoia isso. Mas não, vai em busca de outra mulher, vai em busca de outro homem. E vai destruindo todo mundo que está perto. E depois coloca Deus para abençoar. Fica pedindo a Deus que Deus abençoe. Como é que pode um negócio desse? Você colocar Deus no meio de uma nojeira. Porque isso é nojeira. Primeiro, Deus tem ódio pelo divórcio. Como é que fica um negócio desse? Será que a Bíblia mudou? Nós queremos adaptar Deus a gente aqui? Porque isso, talvez Abraão queria ter feito isso nesse período, por não conhecer tanto a Deus como nós conhecemos. Abraão ainda não tinha aquilo que precisava ter, esse conhecimento de Deus. Por isso que tomou essas decisões. Abraão ouviu a mulher dele. Abraão saiu da casa dele, levou Ló. Porque ele tinha o desejo de preservar, de preservação. E Deus disse, eu sou sua preservação, sou eu e mais ninguém. Sou eu que vou abençoar, sou eu que vou amaldiçoar. Sou eu que estou contigo e mais ninguém. Será que nós entendemos isso? Ou nós queremos satisfazer os nossos desejos, prazeres? Por isso que as famílias estão sendo destruídas. Por isso que as famílias estão sendo acabadas. Depois que isso acontece, Deus chega para Abraão e estabelece a aliança dele, agora fisicamente. Deus dá para Abraão, dizendo assim no capítulo 17. E agora com 99 anos, o Senhor aparece e diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele lembra Abraão, sou eu, Abraão. Até agora, suas decisões têm sido feitas a partir de você. Mas eu vou lembrar você, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Deus está chamando a atenção de Abraão para que ele possa entender esse fato. Abraão, é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade da sua mulher. Seja íntegro nisso. Viva uma vida de relacionamento comigo, de integridade. Tenha isso na sua vida. Eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e você. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Ele está repetindo, Abraão, quem está dizendo sou eu. Não é ninguém mais, sou eu que estou dizendo isso. Mas será gerado de você do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Será enorme isso. Você já disse a você que você não pode contar as estrelas do céu, mas será muito maior do que isso. Em outros textos ele fala que será uma areia do mar, contar cada grão de areia. Ele está falando da quantidade incontável de pessoas que faria parte dessa descendência. E aí Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A palavra Abrão significa exaltado, pai exaltado. E a palavra Abraão significa pai de muitas nações. Então Deus mudou o nome dele e agora Deus está dizendo que sua proposta, a proposta que eu tenho para você é essa. É isso que você tem que entender, é isso que você tem que compreender e mais nada na sua vida. Esse filho vai nascer de você, é filho seu. Então imagine que ele promete, lá no capítulo 18, ele diz, o Senhor apareceu a Abraão. Agora Abraão, perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia.
Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu senhor, e se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até seu servo. Está bem, faça como está dizendo. E Abraão foi, mandou fazer tudo isso, depois foi no rebanho, e aí ele pergunta: onde está Sara? Mas Sarai, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, e disse: poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Foi o que Deus disse. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Amados, essa mudança desse nome de Sarai para Sara, é isso que eu queria enfatizar com vocês hoje, especialmente as mamães. Mamães precisam compreender que essas mudanças, elas não são simplesmente mudanças. Elas não são mudanças que fazem com que apenas o nome. O nome Sarai tem um significado de encrenqueira, aquela que roda a baiana, aquela que quer resolver as coisas conforme pensa. E o nome Sara significa princesa. Vocês lembram quando eu falei que a Bíblia diz que Sarai chegou para Abraão e disse: olha, toma minha serva, tem relações com ela, tem filho com ela. Lembra disso? E lembra que a Bíblia diz que Abraão, ouvindo a sua esposa, atendeu aquilo que ela falou. Você sabe por que os dois fizeram isso? Os dois ainda não haviam compreendido a relação que deveriam ter com Deus, pessoal. Você sabe por que eu digo isso? Porque no capítulo 21, nós vamos encontrar algo que parece estranho, mas nos responde muita coisa. Quando o nascimento de Isaac, diz a Bíblia assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Presta bem atenção. Deus, além de acabar com a esterilidade de Sara, não estava preocupado nem um pouco com a idade dela. E a terceira coisa é que no tempo estabelecido por Deus. O que nós aprendemos com isso? Lembra quando Jesus disse: olha, para os homens tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível acontecer. Tudo que você possa imaginar. O que acontece aqui é uma mudança de relacionamento de Deus, de Sara para com Deus, de Abraão para com Deus.
E nessa mudança tem respostas bem claras aqui. Bem claras. Você imagina que quando a Sara começou a sentir aquilo que ela quase 100 anos de idade nunca sentira. Aquele movimento dentro do seu ventre, sua barriga crescendo. Que sensação! Nós não encontramos aqui, mas só quem é mãe, que na situação talvez da Sara, na época de hoje, aconteceu um negócio desse, um milagre dos milagres, porque não se concebe essa ideia aqui. Mas olha, quando Deus diz que será. Não interessa se é o Deus Todo-Poderoso que nós cremos, Deus da Bíblia. Sensação que ela sentiu, e agora ela tem seu filho. No verso 3, que Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, que é um dia específico, você não pode fazer isso nem no 7º dia, nem no 6º dia, por causa ainda da formação dos coágulos, daquilo que pode acontecer na criança, mas é a partir do 8º dia. Deus estabeleceu o 8º dia, não foi simplesmente porque era 8 dias, não, porque Deus sabia, como Criador Todo-Poderoso, que somente a partir do 8º dia é que poderia fazer a circuncisão. Isso a medicina mostra isso, não pode ser feito isso antes. A hemorragia é enorme. Então até isso Deus estabeleceu e nós não percebemos isso. É preciso que alguém venha na medicina para confirmar. E olha que foi um médico crente que, chamando a atenção do pessoal, disse: olha, essa é a razão do 8º dia. No 8º dia ele foi circuncidado por Abraão. Conforme, olha só, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão agora literalmente, presta bem atenção, literalmente ele segue toda a ordem de Deus, e somente a ordem de Deus. Ele começa a perceber isso. Vocês lembram quando eu falei sobre a questão de Ló? E que ele começando a conhecer a Deus, ele começa a orar: Deus, se tiver 100 pessoas, se tiver 50, tá, foi diminuindo até chegar. Deus Senhor. Nossa, se tivesse 5 pessoas. Porque ele sabia, começava a conhecer a Deus, sabia quem era Deus. Ele começava a perceber quem era Deus. O nome de Abraão, mudar de Abrão para Abraão, não é simplesmente o nome. Mas Deus muda completamente a vida das pessoas. Nós encontramos isso na expressão, quando Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura. Aquele que está em Cristo tem um novo nome no céu. Foi escrito lá. Um novo nome no céu. É dessa forma que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Essa mudança de raciocínio. E Abraão, ele faz exatamente como Deus havia ordenado. E ele estava com 100 anos de idade quando nasceu seu filho. Imagina, assim, 100 anos de idade, um filho, e ainda há uma questão que talvez ele não levanta, mas não podia levantar, mas com 100 anos, para ser pai de uma grande nação, só se Deus me der mais 1000 anos. Já pensou sobre isso, gente? Mas isso não cogita aqui. A mente de Abraão já estava sendo preenchida pelo Pai, como também a mente de Jesus. E olha só, Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Interessante que ela fala no plural. Contudo, eu lhes dei um filho em sua velhice. O menino cresceu, preste atenção agora nessa parte. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Então preste atenção. Disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque.
Olha, primeiro ela disse, tenha relações com minha mulher, com a minha serva. Abraão, tá certo, vou fazer. E agora, olha a resposta que Abraão, quando ela pede a Abraão para fazer isso. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, olha Abraão consultando a Deus agora. Olha Abraão ouvindo a sua esposa e consulta a Deus. Olha Abraão, você imagine se Adão, ouvindo a sua mulher, consultasse a Deus. Como é que seria o mundo hoje? A Sara está fazendo aquilo que na realidade não era algo que era maldade. Ela agora tem uma relação com Deus que é capaz de fazer isso. Olha, leva lá, manda ela embora, livre-se dela, porque não pode ser herdeiro com o filho. Isso perturba o coração de Abraão. Mas agora Abraão, em vez de dizer sim ou não, Abraão vai consultar o Senhor e recebe do Senhor a informação. Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Gente, Deus não abandona ninguém. Os erros da gente fazem com que outras pessoas agregadas sofram. Mas Deus não abandona ninguém. Uma clareza, seja quem for, Ele não abandona ninguém. Jesus na cruz mostrou isso. A única pessoa que Deus abandonou por completo foi o seu próprio filho, para que nós não nos sentíssemos abandonados. Quando você estiver numa situação que achar que Deus abandonou você, pensa nisso. Não, Ele só abandonou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abandono absoluto. Ele jamais nos abandona. Nós podemos ter essa sensação porque o nosso coração pode estar longe dele. Porque ele não está resolvendo aquilo que nós queríamos que ele resolvesse do jeito da gente. Ou porque o tempo, nós achamos que ele está demorando muito. Mas lembra que ele falou aqui? Do tempo exato que Deus havia determinado, o Isaque nasceu. Mas eu queria falar um pouco sobre Sara. Hoje é dia das mães, gente. Hoje é um dia quando nós podemos pensar nas mamães que temos na Bíblia e que tiveram mudanças, e que tiveram forma de pensar, e que conseguiram entregar ao Senhor tudo aquilo que atrapalhava a sua vida. Nós podemos ver aqui a Sara, que ela tinha toda a razão lógica, biológica, seja o que for, para não crer que ia ter filhos. Porque ela não conhecia o Deus Todo-Poderoso. E interessante que Deus vai e diz para ela. Deus vai e fala para ela. Mas mesmo assim, ela fica lá no fundo com aquela dúvida. Até que Deus faz mexer na sua barriga, no seu ventre, aquela criança. E ela começa, imagina ela passando a mão nessa sua barriga, esperando aquela criança nascer. E talvez com a grande certeza que seria um menino, porque sabia, seria pai de uma grande, Abraão seria pai de uma grande nação, e o menino seria o seu herdeiro. E aquilo foi crescendo na vida dela, até que ela conseguiu ver o menino. Você imagine também quando ela ouviu agora Deus dizendo para Abraão, Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, como sacrifício vivo para mim. Você imagine ela ouvindo isso, e o coração dela tenso, o coração, mas ela entendendo que se Deus pediu, porque Deus me deu, Deus pode tirar quando quiser, na hora que quiser.
Eu assisti um filme dessas cenas onde Abraão levando Isaac lá para cima e Sara em casa, de repente Sara sai correndo para o lugar, talvez com esperança, não sei. Quando ela chega no momento, ela encontra o Isaac vivo. Havia passado aquele momento quando Deus havia feito Abraão subir naquele monte com o cutelo, com o fogo, com a lenha, colocar Isaac em cima do altar, amarrar Isaac e de repente levantar a faca. Quando vai baixando a faca, Deus para, Abraão. Porque ali Abraão já estava dizendo, e Abraão precisava mostrar também a Sara que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor da vida do Isaac. Deus é o Senhor da vida do seu filho. Deus é o Senhor da sua vida. Se Ele pede, Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos o que está fazendo. Eu sei que é muito difícil, momentos de perdas. Mas olha, quando alguém que confia no Senhor, ele jamais o perdemos. Deus o leva para o céu e lá nos encontraremos. Nós podemos ficar tristes com o que está acontecendo aqui, especialmente nesse período de pandemia para isso. Mães que têm perdido seus filhos. É triste, mas quando confiamos em Deus, nós podemos ter a esperança da promessa dele. A Sara e Abraão entregaram absurdamente, seu filho a Deus. Há uma promessa de Abraão aos seus servos quando sobe aquele monte. Nós subiremos e voltaremos. Abraão tinha a promessa de Deus de que da sua descendência, de Isaac, ele não sabia como isso iria acontecer. Ele podia ter imolado o seu filho, mas o Senhor haveria de ressuscitá-lo por causa da aliança e da promessa que fizeram. Não era por causa do gosto, do desejo de Abraão nem de Sara, mas é porque Deus havia dito a ele que do seu herdeiro sairia uma grande nação. Eu sei que o coração da Sara deve ter ficado angustiado e apertado. Uma outra mamãe que passou por situações de perder seus filhos, seu marido, e que volta para a terra amargurada, chamada Noemi, angustiada, mas que Deus não abandona ninguém. Que Deus envia com ela alguém que ela jamais pudesse imaginar que seria a resposta de Deus para a sua angústia e a sua amargura. A Ruth. E ali ela vê todo o projeto de Deus. E ela começa a perceber que a sua amargura não tinha razão de ser. Nós vemos uma Ana, a estéril, que quando foi maltratada pela outra mulher do seu marido, a Penina, por muito tempo. Até que ela, na sua oração, ela consegue entender que mesmo que tivesse aquele filho, não seria dela, seria do Senhor. As mamães sábias conseguem entregar seus filhos ao Senhor. As mamães sábias conseguem fazer com que seus filhos sirvam ao Senhor. As mamães sábias ajudam os papais a conduzir sua família para a honra e glória do Pai. O que teria acontecido no coração da Sara ao ver seu filho descer daquele monte com seu pai? Nós encontramos histórias na Bíblia que podem nos ajudar tanto a entender o que acontece com homens dedicados a Deus, o que acontece com mulheres dedicadas a Deus. Na Bíblia, lá no apóstolo Pedro escrevendo, ele fala que assim mesmo como aconteceu com Sara. Olha a expressão que ele usa
que o apóstolo usa no capítulo 3, quando ele vai falar sobre as mulheres que não têm maridos crentes e que vivem na sua angústia em casa, maridos que vivem bebendo, vivem fazendo coisas que não agradam a Deus, maridos que não levam a Deus a sério. E muitas mulheres têm perdido o foco e têm perdido seus filhos por causa disso. Olha só o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeites cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam suas esperanças em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor dela. Vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Lembra que eu falei? Sara, Deus mudou o seu nome de Sarai para Sara. O nome Sarai, para muitos, tem o significado de mulher, nome de encrenqueira. Aquela que quer mandar, aquela que diz o que é que tem que ser feito. E Deus muda para Sara, que significa princesa. E agora ela simboliza para as mulheres. E hoje passa por situações, mamães que passam situações difíceis. Se você ainda não voltou o seu coração plenamente para o Senhor e tenta resolver as questões do seu marido, tentando achar que fazendo alguma coisa ele vai mudar, pare com isso. Não faça isso. Apenas ponha para fora o Jesus que está dentro de você. Mamãe, você vai ganhar o seu filho, ganhar o seu marido. E você vai ter uma vida como Sara. Uma vida de alegria que hoje é lembrada, tanto ela como Abraão. Que Deus abençoe a você, mamãe, nesse dia. Papai, haja como um homem de Deus. Faça tudo para que sua família possa adorar o Senhor e você possa falar como Josué. Hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe. Bem, meus irmãos, após essa mensagem que veio da parte do Senhor, trazida pelo pastor Bob, vamos encerrar esse culto cantando Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração, diferente
Cristo deu-me paz e perdão. Se indiferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. A todos uma boa noite, uma abençoada semana. Deus abençoe.